futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Nhanhã, pranhinho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sony Eventos. Vamos aos destaques de hoje. Bom, nesse fim de semana em Mimoso aconteceu o projeto Jogando para o Futuro. Vamos falar sobre o que aconteceu lá, quem venceu, quando será a próxima etapa, detalhes daqui a pouquinho. Pesqueira estreia neste domingo na Copinha do Interior Sub-18. O time vai fazer treinamento esta tarde no estádio Joaquim de Brito. Vamos também falar o que vale a última rodada do Campeonato de Baixa Grande em sua primeira fase. Neste sábado tem mais uma rodada dupla no futsal. No Sub-15, Pesqueira recebe o Náutico. No Sub-20, vai jogar contra o Grefa e Garaçu. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Ipiranga de Mutuca, foto inédita em 1953, o Fluminense da Rua Nova em 1982, no mesmo ano a Ponte Preta também, lá do Centenário. E o Quarentão do Prado Master no ano 2000. Tem notícias do Santa Cruz, do Esporte, do Náutico, tem o nosso giro de notícias, destacando Libertadores e Sul-Americana. Tem placar da rodada, agenda do dia com os últimos classificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito neste canal que se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se. Estamos quase chegando aos 600 inscritos. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixe o seu like. Sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
E vamos começar o esporte regional desta terça-feira falando da Copinha do Interior. Neste domingo tem a estreia da seleção de Pesqueira, que vai até Arco Verde pegar o time local no estádio Auro Bradley a partir das 15 horas. Boa sorte ao time pesqueirense. Campeonato de Baixa Grande, neste domingo a última rodada da primeira fase. A partir das 8h15 tem Mônaco e São Paulo de Canabrava. E às 10 horas tem Liverpool do Riacho do Meio contra o América do Prado. Esse aí é o time do Pesqueira Futsal Sub-15. Em pé, Júnior, Andrailson, que é o técnico, Pedro Henrique, João Pedro, Everton, Edson, Paulo Gabriel e Vitor, Dadinha e João Carlos. Agachados, Emerson Zumbinha, Cleberson Gaguin, Carlinhos, Andrei e Luidson. E aí o time sub-20, André, que é o técnico, Pedro, Marcos, Samuel Bahia, Gabriel, Rian, Uíris, Iveson, Andrailson, Hamilton. Agachados, Natan, Leanderson, Gustavo, Pedro Henrique, Natan, Vinícius e Mirelli. Neste domingo tem amistoso lá no Campo dos Poços dos Cavalos. É o time dos amigos de Poção contra Serra de Matias. Jogo a partir das 8 horas da manhã. Bom, vamos começar aqui o nosso esporte regional falando do projeto Jogando para o Futuro. Nesse fim de semana aconteceu a primeira etapa lá em Mimoso, na categoria Sub-11 masculino. O Santo Antônio classificou em primeiro lugar com 10 pontos e o Boca Juniors da favela ficou, o projeto Boca Juniors, né, em segundo lugar com 9 pontos. O atleta Luiz Henrique do Santo Antônio foi o artilheiro com 7 gols marcados e o Boca Juniors teve a defesa menos vazada, tomando apenas 5 gols. A segunda rodada no Grupo B acontece no próximo sábado, dia 2, na quadra da Escola Potiguar Matos, no bairro do Portal, aqui em Pesqueira. Os jogos acontecem a partir das 8 horas da manhã, lembrando, entrada gratuita. Então vão lá curtir esse campeonato do projeto Jogando para o Futuro, com projetos sociais aqui de nossa cidade. Falar agora da Copinha do Interior. Hoje à tarde no estádio Joaquim de Brito, a equipe comandada pelo técnico Nielson vai fazer mais um treino à pronta. Hoje tem um na quinta-feira, se preparando para a estreia na Copinha, na primeira edição da Copinha do Interior Sub-18. O adversário tradicional, e se tratando de Copa do Interior, a seleção de Arco Verde. O jogo será no estádio Auro Bradley nesse domingo a partir das 15 horas. Então vamos torcer para que nossa seleção de Pesqueira, a selecinha, né, como a gente chama, estreie com vitória nesta competição. Bom, vamos falar agora do Pesqueira Futsal, que neste sábado faz mais 2 partidas no campeonato pernambucano. A equipe sub-15 estreou com vitória, fez 8-0 na equipe lá de Gameleira, porém vai ter uma pedreira neste próximo sábado às 17 horas, joga contra o Náutico. Isso mesmo, o adversário da equipe pesqueirense será nada mais, nada menos do que o Náutico nessa primeira partida. E depois, pelo Sub-20, tem um jogo contra Igaraçu, Grefa Igaraçu, aí a equipe Sub-20 que estreou com derrota e está tentando a recuperação na competição. Bom, vamos falar agora do Campeonato de Baixa Grande, que já definiu os 8 classificados para as quartas de final. Então, o que é que vale nessa rodada? Na realidade, em tese, o jogo Liverpool e América do Prado não vale nada. As duas equipes já estão eliminadas. Esse jogo das 10 horas talvez nem aconteça. Na realidade, perguntei tanto ao Eudes Márcio se haveria possibilidade desse jogo não acontecer. Ele disse que os clubes é que vão definir, mas ainda não tinha um posicionamento. Já no outro jogo, o Mônaco também já está eliminado, só que o São Paulo de Canabrava está classificado e tem interesse no jogo, porque se o São Paulo de Canabrava vencer, ele vai para a liderança. E ele não tem nem o segundo lugar garantido, porque no saldo de gols ele pode ser ultrapassado pelo Juventude Ismeri, embora seja improvável. O São Paulo de Canabrava tem 6 gols de saldo, também tem um número pequeno de cartões amarelos. Já o Juventude Ismeri tem 3 gols de saldo e tem 13 cartões amarelos. O São Paulo de Canabrava tem 6 cartões amarelos, então são 7 cartões. Então dificilmente o São Paulo de Canabrava vai perder esse segundo lugar.
Mas ele pode ser líder, né? Líder e, em tese, pegar um adversário mais fraco, o quarto colocado do outro grupo. Lembrando que isso, muitas vezes, é só na teoria. Então, por enquanto, no grupo A, o Cruzeiro de Chucruz lidera com 10 pontos, São Paulo de Canabrava também tem 10, Juventude Médio também tem 10. A diferença é no saldo de gols. Cruzeiro tem 10, São Paulo tem 6 e a equipe do Juventude Médio tem 3 pontos. Embora um empate, o São Paulo de Canabrava já pula para primeiro lugar e os cangaceiros têm 7 pontos e estão classificados. Mônaco com 3 e o Flabois do Centenário já estão eliminados. O Flabois não marcou nenhum ponto. Já no grupo B, o São Paulo lidera com 10 pontos e terminou nessa liderança, né? Aí já está definido. São Paulo do Prado, líder com 10 pontos, Campinense com 9, Corinthians da Caixa d'Água foi o terceiro com 7 pontos, um gol a mais de saldo em relação ao Marrom Glacé, 7 pontos. Então, quem ficar em primeiro do grupo lá vai pegar o Marrom Glacé. Quem ficar em segundo vai pegar o Corinthians da Caixa d'Água. Quem ficar em terceiro vai pegar o Campinense. Quem ficar em quarto, esse confronto aí já definido, São Paulo do Prado e Cangaceiros. Lembrando que o São Paulo do Prado vai jogar pelo empate, então já tem esse confronto aí já definido. Vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos uma foto inédita do Ipiranga de Mutuca em 1953. Também vamos falar de 2 times que disputavam o Campeonato do Centro Social em 1982, o Fluminense da Rua Nova e a Ponte Preta do Centenário. E além de tudo, o Quarentão Master do Prado no ano 2000. Daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com uma foto inédita aqui, o Ipiranga de Mutuca em 1953. Em pé, Ataíde, Lulu Soares, Edgar Lopes, João Gomes, Zé Leão e Mangoba. Agachados, Oscar, Julinho, Eutrópio Monteiro, Raul e Odilon. Agora vamos com o Fluminense da Rua Nova no Campeonato do Centro Social em 1982. Em pé, Chicão, Zé Paulo, Everaldo, Genildo, Grande Amor, Bola 7, Cícero, Bill e o técnico Olampo. Agachados, Edilson, Ailton, Zivanildo, Cizinha, Viva e Zé Sérgio. Agora vamos com a Ponte Preta da Rua Nova no mesmo ano de 1982, no Centro Social também. Em pé, Zé Toninho, que era o técnico, Quitério, Davi, Fabinho, Neno, Coringa, Cícero, Dinho, Chicão e o massagista Ganso. Agachados, Zé Mineiro, que era o assistente técnico, Bozó, Messias, Ailton, Bani, Tianzinho e Cláudio. Para finalizar, vamos com o Quarentão no ano 2000, time Master. Em pé, Sebastião, que era o técnico, Chico Patrício, que era o presidente, Jurandir, Inajá, Antônio Zumba, Índio e Zé Francisco. Agachados, Geraldo, Tainha, Cabo, Cachaça e Severino. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E vamos começar o bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem fechando a 25ª rodada, Botafogo de Ribeirão Preto 0, ABC também 0. O resultado fez com que as equipes ficassem no mesmo lugar. O Botafogo em 12º com 34 pontos, não se aproxima do G4. E o ABC continua na lanterna com apenas 15 pontos. Vai ser muito difícil do ABC escapar da Série C, já que está a 11 pontos da Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os resultados não influenciaram na classificação lá de cima, por isso o Sport continua na vice-liderança com 45 pontos. O Sport que se prepara para pegar exatamente o Botafogo de Ribeirão Preto no próximo domingo, fora de casa, às 18 horas. Bom, vamos chegar com o noticiário do futebol pernambucano. Santa Cruz, contas da gestão de Antônio Luiz Neto são reprovadas pelo Conselho Deliberativo do Tricolor. Reprovou as contas em reunião presencial na sede do Arruda, do Conselho, e o balanço financeiro do clube de 2022. Além disso, o orçamento de 2023 não é apresentado na reunião desta segunda-feira, e pelo estatuto, o presidente Antônio Luiz Neto corre risco de ser afastado do cargo e ficar inelegível por 10 anos. Outra notícia ruim para o Tricolor é que o zagueiro Eduardo Guedes, daqui de Ceará, conseguiu a rescisão com o Tricolor na Justiça. O jogador coral havia renovado o contrato com o clube há 2 meses, inclusive até o final de 2026,
mas pediu a rescisão indireta alegando salários atrasados, débitos em aberto com FGTS, férias proporcionais e o 13º salário. Falar agora do esporte. O venezuelano Roberto Rosales, lateral direito do Sport, foi convocado pela Venezuela para os jogos das eliminatórias. O defensor rubro-negro só jogou 2 partidas com a equipe até agora, disputará as partidas contra Colômbia e Paraguai em setembro. Falta de atitude no início dos jogos. Anderson Moreira avaliou o comportamento do Sport, perguntando sobre por que o Leão demora a despertar nas recentes partidas da Série B. Contra o Guarani levou 2 gols em 10 minutos e contra o Ituano levou 2 gols em 5 minutos. Ele viu até diferenças nessa situação. Ele falou que contra o Guarani não só foi os 10 minutos iniciais, sim todo o primeiro tempo. E contra o Ituano ele viu ainda uma reação ainda no primeiro tempo. O importante é que o Sport precisa reagir. O Sport não pode ter uma queda agora. Náutico, com a queda na terceirona, o Timbu igualou seu maior período fora da Série A no Campeonato Brasileiro. Como agora, na melhor das hipóteses, o Timbu só poderia voltar à elite do futebol brasileiro em 2026, ele vai igualar 3 anos seguidos de divisões, sem estar na principal divisão do futebol brasileiro. Ele passou um período de 1994 a 2007, da última vez. Diógenes Braga descarta a renúncia, mas afirma que não irá concorrer à reeleição no Timbu. Inclusive, ele não descarta também a antecipação da eleição e disse que apoiaria Edno Melo, seu antecessor, numa possível candidatura. E com apenas 2 jogos, Bruno Pivetti deixou o comando do Náutico, após o fracasso na Série C. O treinador comandou o Timbu nos empates contra Brusque e São Bernardo, mas não conseguiu levar o alvirrubro à segunda fase do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Vamos chegando agora com o Giro Nacional e Internacional. E vamos começar o Giro Nacional e Internacional falando do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesse fim de semana aconteceram as semifinais, jogos de ida, Na Vila Belmiro, o Corinthians venceu o Santos por 3-0. E no estádio Bruno José Daniel, o mandante era o São Paulo, perdeu para a Ferroviária de Araraquara por 3-1. Jogos da volta acontecem no próximo fim de semana. Copa Libertadores da América. Hoje, às 19 horas no Beira-Rio, tem Internacional e Bolívar. O time gaúcho joga pelo empate, já que venceu o primeiro jogo por 1-0. Amanhã tem Racing e Boca Juniors. O primeiro jogo foi 0-0. E tem Palmeiras e Deportivo Pereira. O Palmeiras tem larga vantagem, venceu o primeiro jogo por 4-0. E na quinta-feira tem Olímpia e Fluminense. O time carioca venceu o primeiro jogo por 2-0. Falar agora da Conmebol Sul-Americana. Hoje tem um Corinthians em campo, às 21h30, jogando em La Plata, no Jorge Luiz Ite, contra o Estudiantes. No primeiro jogo, o Timão venceu por 1-0 e joga pelo empate. Na quarta-feira acontece o jogo da volta entre Defensa e Justiça e Botafogo. O primeiro jogo foi empate. Na quinta-feira acontece São Paulo e LDU Quito. O primeiro jogo, o time equatoriano venceu por 2-1. E no Castelão jogam Fortaleza e América Mineiro. O time cearense tem ampla vantagem, venceu o primeiro jogo por 3-1. Bom, vamos agora com as rapidinhas aqui do esporte. Os juros de antecipação colocam pressão para que Forte Futebol, aquele grupo que faz oposição à Libra, conclua negociação ligada à Liga. Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Vasco e outros clubes verão taxas subirem se não finalizarem o negócio com os investidores. Então, é isso, Pegaram o dinheiro antecipado sem ter nada garantido, então pode ser que os juros sejam terríveis. O Corinthians recebeu uma proposta do West Ham para a negociação de Yuri Alberto, só que ele nem abriu a negociação, trata o atacante como indispensável para a equipe no resto dessa temporada. Inclusive, o Corinthians, como vocês viram aí, tem um jogo hoje contra o Estudiantes de La Plata pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, onde o time joga pelo empate lá contra a equipe de La Plata. E o Coritiba acertou a saída do volante Lisieiro para o Iverdon da Suíça. O jogador que está emprestado pelo São Paulo não está nos planos do clube Alviverde, que está na zona de rebaixamento para o resto da temporada. Com treinos em 2 períodos e sem folga, Payet vive a expectativa da estreia pelo Vasco. Depois de cumprir uma suspensão pelo Palmeiras imposta pela Federação Francesa, o francês está à disposição de Ramon Dias
para ser relacionado ao próximo jogo contra o Bahia. Laís Souza, ex-ginasta, revelou que sofreu abuso de cuidadores. Ela que ficou tetraplégica num treinamento para as Olimpíadas de Sochi em 2014. Conta que teve medo de ser morta após denunciar os abusos. Brasil venceu a Colômbia e espera a Argentina na final do Sul-Americano. A seleção sofreu uma pressão no segundo set, foi o mais difícil, mas venceu por 3-0 a Colômbia, parciais de 25-15, 26-24 e 25-13. Agora vamos falar de tênis e US Open. Bia Haddad, número 19 do mundo, venceu a número 36 de Luana Steffen, que inclusive já foi campeã do US Open em 2017. A vitória da brasileira foi por 2-1, parciais de 6-2, 5-7 e 6-4. Na próxima rodada que acontece amanhã, a brasileira vai ter outra americana, no caso a número 132, Taylor Townsend. E daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem Brasil de novo na quadra, dessa vez no masculino. Felipe Meligeni, que é sobrinho do Fernando Meligeni, número 168 do mundo, vai estrear pela primeira vez no US Open. Ele que vai pegar um australiano, James Duckworth, número 111 do mundo. Também não é muito bem localizado. Sport TV 3 e ESPN transmitem o jogo a partir do meio-dia. Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia. E vamos chegando com o placar dos outros campeonatos. Pelo Campeonato Espanhol, Retafe 1, Alavés 0, Raio Vallecano 0, Atlético de Madrid 7. Campeonato Italiano, Salernitana 1, Udinese também 1, Cagliari 0, Inter de Milão 2. Pelo Campeonato Português, Rio Ave 1, Porto 2. E vamos chegando com a agenda dos outros campeonatos nesta terça-feira. Liga dos Campeões da UEFA, Playoffs, jogos de volta. Às 16 horas tem Young Boys e Maccabi Haifa. O primeiro jogo foi 0-0. Galatasaray e Molde. O time turco venceu o primeiro jogo por 3-2. Panathinaikos e Braga. O time português venceu o primeiro jogo por 2-1. Copa da Liga Inglesa, segunda fase, jogo único. Tem Tranmere e Leicester. Bolton e Middlesbrough. Port Vale e Clem Alexander. Stoke City e Rotterdam United, Wolverhampton e Blackpool, West Ham e Bradford City, Birmingham e Cardiff, Bristol City e Norwich, Exeter City e Stevenage, Fulham e Tottenham, Luton Town e Gillingham, Newport County e Brentford, Plymouth Argyle e Crystal Palace, Portsmouth e Petersburg, Wycombe Wanderers e Sutton United, Sheffield Wednesday contra Mansfield Town e Swansea e Bournemouth. Ainda tem Sunderland City e Leeds United, Reading e Speeding Town. Copa do Brasil Sub-20, oitavas de final, jogos de ida, 2 clássicos. Às 19 horas tem Santos e Corinthians e às 21h30 tem Vasco e Fluminense. Estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, vereador Professor Babá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.